Olá, gente. Vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com o doutor Sérgio Abranches, politólogo, escritor do livro mais conhecido e ainda não publicado no Brasil. Oi, Ana. Kelso. Vamos aguardar a entrada triunfal do doutor Sérgio Abranches, escritor do livro O Intérprete de Borboletas, um título tão lindo que não foi ele que deu. Foi o senhor José Eduardo Agualusa, um notório escritor africano político brasileiro, português. Nada, Christopher, Ana Silvia. Amanhã, sempre um papo com Miguel Nicoleles. Já ia fazer propaganda, ele entra na hora das propagandas. Oh, meu Deus do céu. Livro. Você demorou. Hoje eu falei muita bobagem, sério. Foi pouca, não. Foi Foi muita muita bobagem. bobagem mesmo. Você demorou, Muita fui mesmo. falando, fui falando. É, Vamos esperando a entrada dos amigos e cumprimentando quem já está aí, o Brandon, Luiz Fernando, Chico, Christopher, Ana Silvia, Kelso, muito boa tarde, Marta entrando. Falei muita coisa errada, Sérgio? total. Mas qual 100% delas? errado. Qual 100% delas que eu falei errado. errado? Falei que o Só título é bobagem. lindo, só foi lindo porque não foi você que deu, foi o José Eduardo Agalusa. Ah, bom isso. Baseado no meu conteúdo. Aí eu fui fazer propaganda do Miguel Nicoleles que eu vou fazer amanhã. O Sempre um Papo. Você entra na hora da propaganda. Ó, já tem gente, as gentes já chegaram. Muito boa tarde, gente. Vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com o doutor Sérgio Abranches. Hoje o assunto é ótimo, porque é tudo que estamos vivendo, que é a vacina politizada. O Sérgio tá bom de título, não tá, gente? Então eu fico tentando mudar os títulos dele, quebra a cara que dificilmente. Pelo menos até umas 2 semanas que eu não consigo mudar os títulos. Vou É, tentar, continuar. tá Boa bom. tarde, querido Sérgio. Boa tarde, pessoal. Então, eu acho que tem importância isso aí pelo seguinte, porque é uma confissão de culpa, né, do Bolsonaro, o fato de que agora todas as lideranças bolsonaristas, hoje, o líder do governo no Senado fez um ataque na CPI para defender o Bolsonaro, dizendo que até no final de setembro, todos os brasileiros acima de 18 anos estarão vacinados. E aí, quer dizer, a narrativa do governo, ninguém foi vacinado sem que a vacina tivesse sido comprada pelo Bolsonaro. Mentira, mentira. O Bolsonaro não comprou uma vacina. Ele só fez a obrigação dele. E fazer obrigação não é virtude. Ninguém pode comprar vacina no Brasil porque é assim, uma atribuição constitucional do governo federal e do Ministério da Saúde. Todo plano de vacinação é do Ministério da Saúde, né? Mas não é uma virtude do governo, não é uma dádiva do governo federal. É uma obrigação. Ele é obrigado a fazer, né? E mesmo o Supremo Tribunal Federal não deu aos governadores autonomia total para comprar vacina. Ele impôs condições para a compra de vacinas. Então, quer dizer, não vai pegar. Mas a tentativa de dizer que a vacina do Bolsonaro já mostra como é que eles erraram ao sabotar as vacinas, né? E como é que o Dória também não consegue aproveitar politicamente, na imagem dele, a vacina que é obviamente dele, né? Quer dizer, foi ele que investiu o dinheiro do Estado de São Paulo
no desenvolvimento da Coronavac e da própria Covaxin, da Butanvac, que vem aí. E aí, quer dizer, o governo federal só comprou as vacinas. Mas quem assumiu o risco, quem investiu, foi o governo Bolsonaro, foi o governo Dória, não foi o governo Bolsonaro. O Bolsonaro, a CPI já mostrou claramente que ele trabalhou contra as vacinas. E agora surgiu uma nova vertente lá na CPI que mostra que houve um arrego entre a Precisa, que é uma empresa brasileira que não tem muito bem, não se tem muita clareza que empresa é essa, né? É um laboratório criado no Brasil, mas que, na verdade, o dono é muito controvertido, ele já esteve envolvido numa outra empresa que foi fechada por decisão, por causa das falcatruas que fez, e aí ele criou essa nova com os mesmos sócios da anterior. E aí ele fez esse cara fez lobby pela Covaxin indiana. E o governo brasileiro comprou a Covaxin em tempo mais rápido comprou mais rapidamente do que qualquer outra vacina. Sem aprovação da Anvisa. Sem aprovação da Anvisa. E pagou uma outra empresa, que não pagou a Índia, pagou uma empresa que foi criada em março de 2020 em Singapura. Paraíso fiscal. Por outro lado, eles fizeram uma medida provisória na qual não havia a cláusula que permitia ao governo brasileiro comprar as vacinas da Pfizer e da Moderna. E o Congresso teve que fazer isso de modo próprio, porque isso aí claramente mostrava uma articulação para fazer o quê? Inviabilizar as vacinas americanas, né? Já estavam sabotando a vacina do Dória, de São Paulo, chinesa, e para colocar essa Covaxin. A CPI mostrou que o Bolsonaro ligou para o primeiro-ministro, para o Modi, na Índia, ligou para ele no dia seguinte que saiu essa medida provisória, falando que queria comprar a vacina, a mais cara de todas, custou uma fortuna, e o lote que o Brasil comprou, ou ia comprar, ele já estava para vencer. Né? Então, vamos lá. Se não estava na hora do Dória começar a faturar. O que aconteceu com o Dória foi o seguinte, ele começou politizando a vacina lá, fez um lançamento da vacina muito com cara de marketing político, foi duramente criticado por isso e recolheu o programa de lançamento político da vacina e passou a tratar a vacina de forma mais técnica. Deu aquelas entrevistas, né, coletivas que podiam dar visibilidade e tal, aliás, tiveram audiência nacional, mas não faturou. Né? Não faturou. Você não acha que não faturou também porque ele é fortemente contra o Bolsonaro nas redes sociais e aí sim o sistema do gabinete de Jorge está funcionando fortemente também contra ele? Não acho não, Afonso. Isso aí não tem muita evidência, entendeu? Não? Não. E depois tem o seguinte, a intensidade do bolsonarismo nas redes está caindo. Tá, e depois é o seguinte, quer dizer, hoje agora todo mundo sabe fazer as redes, tá certo? Quer dizer, sabe usar as redes. Quer dizer, qualquer marqueteiro hoje tem um especialista de rede contratado para fazer isso, tá certo? Quer dizer, sobre isso, diz que a profissão do futuro agora é analista de rede, né? Falando nisso, mudando de assunto, não saindo do assunto. Tal do analista de rede, a profissão do futuro é codificador. Codificador?
Ah, é. Ah, meu Deus. Ah, o Silvio Meira. Tá conversando com o Silvio Meira muito, É, né? o Silvio Aposto. Meira, o Silvio Meira foi, dá inclusive os números, né? E aliás, outro dia eu vi um outro número que coincide com o dele, uma outra fonte que me disse que é a mesma coisa, que no Brasil tem 20 milhões de vagas para codificador abertas, você não consegue, 20 milhões, é, Sérgio? você não Mas não é, consegue não é preencher. 2.000, não, não é 20 mil, é É, 20 milhões para codificador. Explique então, por favor, o que é codificador um pouquinho para o povo que está assistindo. tem programa, Quem quem faz escreve programador, código. né? Quem Código de faz, quem escreve programação. código. Basicamente para fazer o quê? Aplicativo e algoritmo, sobretudo algoritmo hoje. Né? Site também, um pouco, né? Apesar de hoje um site ter Site muito menos, mais site, fácil de o web fazer, mas... designer, o web designer é uma outra coisa. Né? Não é isso, não. Sérgio, Agora, notei uma pergunta bem besta aqui para te fazer nesse sentido. Posto o fato de que o Bolsonaro cometeu tantos crimes durante esse tempo e não foi nem acionado, como, por que você acha que, ou você acha que a CPI pode produzir conteúdo bastante para incriminá-lo de verdade? só uma coisa que estou vendo aqui o Chico Porto falando sobre o Aécio, né? O Aécio hoje está ligado ao Bolsonaro. E, aliás, outro dia o Bolsonaro, quando foi falar sobre a coisa, mais uma vez, sobre a fraude nas eleições, ele disse que ele ganhou no primeiro turno, não saiu porque foi fraudado, e que o Aécio ganhou a eleição da Dilma e que perdeu por causa da fraude. Eu vi. Também foi fraudado. É. Então, o problema é que o Aécio não é que o Aécio não queira o Dória, é que o Aécio é Bolsonaro. Então, evidentemente que ele está antagonizando o Dória. E Cuca, O, o PSDB ele virou um saco de gatos. Quer dizer, o PSDB virou uma geleia geral, né? Ele não tem mais cara, não tem mais vertebração, né? Tem um partido que tem um pedaço dele que é bolsonarista, tem um pedaço que é Dória, tem um pedaço que está querendo fica ali uma minoria que quer o Tasso Gereissati ou então o Eduardo Leite. O PSDB já era, né? se não Do fosse São jeito, Paulo, o do PSDB jeito que ele está. já teria sido, já teria virado um partido Aí, nanico, aí, por exemplo, o Anastasia já saiu para o PSD, né? Há foi pro muito tempo, PSD, já foi embora. por causa do Calil, né? É. Então, agora com relação ao Bolsonaro, o Afonso não precisava nem de CPI para incriminar o Bolsonaro, né? Ontem a gente falou sobre isso aqui, eu estou até com um post para escrever, mas é que eu tive uma manhã inteira tomada por uma entrevista e não pude. É, basta a gente pegar o, o, o que aconteceu essa semana com a Lucilene Santos, aquela ofensa que ele fez a repórter da TV Vanguarda aí, a ofensa que ele fez à mídia, usando palavrão, etc. Aquilo ali é crime de responsabilidade. É só você olhar o capítulo 85 da Constituição, no item 7, diz que é crime de responsabilidade a improbidade administrativa. Aí você. E que a lei vai definir, né, vai especificar os crimes. Aí você vai na lei do impeachment, que é uma lei velha, que já devia ter mudado, que é de 1950, e ela diz lá, são dos crimes de improbidade administrativa, que é o capítulo 5 da lei. Aí você vai no item 7 do capítulo 5, e está dito lá o seguinte: atentar contra o decoro e a integridade do cargo. Que é isso que o Bolsonaro faz. Quer dizer, o Bolsonaro fere o decoro da presidência, ele ofende a presidência diariamente, serialmente, tá certo? Quer dizer, então, você não precisa de crime, você não precisa de mais de um crime para fazer o impeachment de um presidente. Basta um, né? A Dilma, eles tentaram fazer o impeachment dela com vários crimes, conseguiram pegar um, que era o menor de todos e o mais difícil de provar.
O Bolsonaro não precisa, o Bolsonaro já fez sobejamente a demonstração da sua incapacidade para governar, do seu desprezo pelo cargo, né? E do desprestígio do cargo de presidente da República nas mãos do Bolsonaro. Isso é crime de responsabilidade. Aí tem o crime de omissão de saúde, de socorro na saúde, né? Que é outro, que é um crime comum. E ele já cometeu vários crimes comuns. Provavelmente vai ser envolvido nesse crime de favorecimento ilícito de empresa privada, no caso da vacina da Covaxin, né? Então, na verdade, o problema que a gente tem no Brasil é o impeachment em si. O estatuto do impeachment é um problema, porque, no fundo, ele depende exclusivamente da vontade do presidente da Câmara, do que estiver na presidência da Câmara. E pode ser usado das maneiras mais variadas possíveis, né? Então, o Arthur Lira está sentado em cima do impeachment e não vai sair, mesmo que a rua fique cheia, se peça, a não ser que o eleitorado do Arthur Lira dê demonstrações de que não vai reelegê-lo por causa da sua atitude com relação ao Bolsonaro. E para isso, a gente precisa que uma queda de popularidade do Bolsonaro seja mais enfática do que até agora. Bom, Isso é sensível. A isso ele fica sensível. sim, é isso. A única coisa que ele está fazendo tudo isso para se reeleger. Dentro do projeto autoritário do Bolsonaro, né? Então é isso. Quer Agora, dizer, e nesse contexto do que você falou hoje da vacina, da politização da vacina, tem um fator que hoje está estampado em todos os jornais, é que, ao contrário do que a gente precisa desesperadamente, o ritmo da vacinação em 6 capitais brasileiras diminuiu, 7. não, o problema todo Então, é esse. Quer dizer, a gente não tem vacina. não tem vacina. Tá certo? Quer dizer, nós não temos vacina. E não temos vacina por culpa do Bolsonaro. Porque ele hostilizou a China, né? Porque ele fechou portas, porque ele não quis comprar vacina a tempo. Se a gente já tivesse com os lotes iniciais na época que nos foram oferecidos, a gente já estaria com o processo mais avançado, né? O Rodrigo Maia também sentou, claro. Eu estou falando não é de um presidente da Câmara, eu estou falando de todos os presidentes da Câmara. Eduardo Cunha, Rodrigo Maia, Arthur Lira, todos eles manejaram de forma absolutamente pessoal, de acordo com seus interesses pessoais, a liberação do pedido de impeachment, né? Liberando ou não liberando. Está errado. O presidente da Câmara não tem que ter esse poder, não pode ter esse poder. O pedido de impeachment tem que ir direto para o plenário, a não ser que tenha algum erro formal. Em que medida o STF pode E ele interferir deve ser nisso? obrigado a fazer isso. Não pode, porque Não pode. não pode, porque essa é a regra. Tá certo? Quer dizer, essa é a regra. O Supremo já uma vez fez isso, mandou examinar. Aí, cara, aí ele examina e diz assim, está recusado. Obrigado a examinar, eu examino e não dou. É isso, Sérgio. Porque Tem um ele pode livro usar hoje? qualquer argumento, tá certo? Ele pode usar qualquer argumento. Entendi. Não é Mas obrigatório, então, acabou, né? não tem. O fecho é o seguinte: a vacina vai ser um item de campanha, não tem dúvida. Porque nós vamos demorar a vacinar, não vamos vacinar todo mundo até setembro, a não ser que tenha alguma mudança real na produção de vacina no Brasil. Tá certo? Quer dizer, a não ser que a gente comece a produzir vacina realmente para valer. E nós nós não vamos, nós não vamos ter a imunização dos brasileiros em relação, sobretudo, às novas cepas, tão eficaz a ponto da gente não ter ainda um surto no ano que vem. Tá certo? Quer dizer, então, e a politização está clara. Você vê que tem gente vacinando, a quantidade de gente que vai com cartaz, Viva o SUS, fora genocida, né? É enorme. Todo dia aparece alguém no Instagram ou no Twitter com o seu cartaz lá dizendo alguma coisa que é evidentemente uma manifestação política a respeito do fato de estar sendo vacinado, né? É isso, Sérgio. Muito Então tá. obrigado, então, querido. Até amanhã, Até gente. amanhã, até Obrigado. amanhã. Tchau.
Tchau, tchau.